Nós também estamos ao vivo no YouTube. Por lá nós temos um elemento bem importante, que é o chat, onde a gente consegue interagir com você. Então, se você estiver pela TV, abre também no seu smartphone, no seu celular, o chat no YouTube. Você também pode nos seguir nas redes sociais através do perfil Verbo Literário. Vanessinha, faça a sua saudação e apresente o nosso General de Deus de hoje. Então, queridos, boa tarde, seja muito bem-vindo, né? Mais uma live do livro, né? Eu, particularmente, também tinha bastante expectativa. Toda vez a gente diz isso, né? Mas, assim, existem algumas questões, às vezes, pessoais, né? Eu tenho, não vou falar agora, mas eu tenho um testemunho com esse General de Deus. Vou contar no final, fica até o fim. E ele, né, foi um dos pioneiros aí dos evangelismos de cura, né? Nós vamos ver aqui ao longo da live, dependendo do tempo, alguns testemunhos grandiosos, né? E nós estamos iniciando esse livro, né, hoje, Os Generais de Deus, os Evangelistas de Cura. E eu creio que, a gente já falou um pouquinho na outra live, mas eu creio que é para esse tempo mesmo, né? Se você está escutando posteriormente, né? Algumas pessoas às vezes nos relatam que escutam depois, né, não escutar ao vivo, manda, né, para outras pessoas, para pessoas que estão precisando ouvir as boas novas do Evangelho, né, testemunhos de cura. É muito importante, né, a gente vê que algumas pessoas são motivadas, né, elas criam esperanças e a gente vai ver aqui na história dele também. As pessoas criam esperança, né, quando entendem, né, e percebem que Deus continua curando. Então, esse general, ele vai trazer, né, esse livro, Os Generais de Deus, sobre cura, os evangelistas de cura, eles vão trazer, né, muito enriquecimento para a gente. Eu creio que também que vai gerar muita fé nos nossos corações nessas próximas 3 lives. Exatamente. Então, a gente vai estar trazendo alguns outros evangelistas, né? E o evangelista de hoje, né, o primeiro desse livro, do livrozinho verde, Generais de Deus, é o F.F. Bosworth, né? Ele foi um grande avivalista e evangelista de cura. É tanto que o título do capítulo dele é Pioneiro de Cura. Ele também foi um autor de um dos clássicos, né, dentro dessa temática de cura. E o livro que ele escreveu é Cristo, Aquele que Cura. E a gente estava brincando antes de começar a live que esse aqui já está tão surrado que quem está precisando de cura é o próprio livro, né? Mas é um clássico, né, acerca do assunto, e ele que escreveu, ele também foi um desbravador, né, no que diz respeito às mensagens através do rádio, né, da mídia, e um grande homem de Deus, né, uma referência mesmo para nós. E para além, né, do conhecimento do livro, da vida dele, da biografia, que particularmente eu acho muito interessante, né, conhecer as biografias das pessoas, e é isso que nós estamos fazendo, né, desde o início do Verbo Literário. Mas eu acho muito interessante a temática, né, a vertente desses evangelistas de cura. E para além do conhecimento, né, como eu vinha dizendo, da biografia, se você é alguém que está precisando de cura no seu corpo físico ou até mesmo na sua mente, ou se você conhece pessoas que estão precisando de cura, de alívio, de refrigério nessa área de saúde, né, envia esse link para essa pessoa. A palavra fala que a fé ela vem por ouvir, né, ouvir a palavra de Deus. E aqui, né, nas próximas semanas, nós estaremos contando uma série de testemunhos, de histórias, né, de coisas mesmo que vão nos inspirar. Não somente no que diz respeito ao campo intelectual, no entendimento, mas nos inspirar mesmo para nos levantar por dentro e crer na realidade de cura. Exatamente. E aí o livro já começa, né, com um testemunho grandioso de cura, né, a semelhança do que nós temos falado aqui. Esse primeiro testemunho traz, né, o relato de uma família, né, que tinha uma criança, Rafaela, de 9 anos, e essa criança sofre um acidente, uma queda, e nessa queda ela começa a sentir um desconforto no peito, e, né, depois de diversas investigações, né, o que era aquela dor, chegou-se ao diagnóstico que ela estava com um carcinoma, né, um sarcoma, um câncer de mama.
e o quadro já estava tão agravado que não era possível fazer nenhuma intervenção cirúrgica, né? O livro traz o termo, né, que já estava muito enraizado. E essa criança começou a ficar debilitada, né, rapidamente, perder peso. E a família, né, desesperada, os médicos, né, um dos médicos da família ficou bastante entristecido, né, por não ter o que fazer. A medicina não conseguia trazer alívio para aquela criança, muito menos cura. E aí ele dá a sugestão, né, de levá-la até uma das reuniões do evangelista F.F. Bosworth, né? O nome dele é Fred Francis, acredito que a Amanda vai falar, ela geralmente gosta de falar desse início, né? Mas ele dá a sugestão e a família fica um pouco resistente, né? Porque não criam na cura, né? Através de homens de Deus e nem nada do tipo, mas eles estavam numa situação que não tinham mais nada a perder, né? Não tinha mais, a medicina já não tinha mais nada o que fazer, né? Fala que a única coisa que era feita, né, ela passava uma pomada, a mãe da criança fazia uma espécie de curativo, porque também tinha uma ferida aberta no peito. Então, um pouco resistente, eles receberam um conselho, né, seguiram o conselho desse médico da família e foram até uma das reuniões de Bosworth. E aí diz que na primeira reunião eles escutaram, né, leram esse livro, levaram o livro para casa, leram durante a semana, leram para a criança, né, leram em voz alta, e na semana seguinte retornaram para a reunião de cura, né, no domingo. E aí a criança, né, recebeu imposição de mãos de Bosworth, mas conta que aparentemente naquele momento nada aconteceu, né, mas ele fez uma oração, né, ela recebeu aquela oração, essa criança recebeu a oração, recebeu pela fé, né, e disse que ao chegar à noite, como era de costume, a mãe iria fazer os curativos, né, passar a pomada, e ela diz, mamãe, você não creu, né, parafraseando isso, mamãe, você não creu, você não viu o que o homem disse sobre Jesus, eu estou curada. E diz que a criança, né, a mãe não faz a intervenção, né, ali o procedimento, e a criança vai dormir ainda com, diz que ela tinha essa parte do peito, né, inchado, né, geralmente quando existe alguma inflamação, né, as glândulas inflamam, então ela ainda estava com os sintomas ali, mas aquela criança, ela pegou, né, ela teve fé e ela recebeu a cura dela. E diz que no dia seguinte, quando eles acordaram, né, para a surpresa daqueles que não criam, né, que a criança já tinha crido, ela estava completamente curada, né, então foi um dos primeiros testemunhos, eu lembro que acho que até no tempo que a gente fazia outras lives, no tempo da pandemia, né, a gente compartilhou esse testemunho, né, e é interessante ver não só a cura, né, a manifestação da cura de uma doença terminal, como esse viés de Bosworth, né, que ele faziam as pessoas crer, né, e essa criança com ali um coração puro, né, recebeu a cura dela, creu que aquela oração, que o que Jesus tinha feito por ela, e um grande milagre aconteceu na vida dela, né? Exatamente. O autor diz, né, documenta que o caroço tinha o tamanho de uma laranja, né, em uma criança, em uma menina, e que o inchaço foi diminuindo, na manhã seguinte, né, já diminuiu, e depois esse caroço ele foi retrocedendo, e foi uma cura progressiva, né, e algo que já de antemão me marca muito, assim, na história de Bosworth, é esse ensino antes da administração de cura, né, isso. E é algo também que eu relaciono com algo que Kenneth Hagin ensinava, né, que ele percebia se a plateia estava crendo, se o público estava crendo, se as pessoas, né, seja uma ou 300, 500 pessoas, ele percebia, né, e é algo que ele também afirma que a fé, ela pode ser percebida, né, temos até a história da mulher do fluxo de sangue, que as pessoas viam, né, que ela estava crendo e tudo, e ele percebia a fé nas pessoas, e quando ele percebia que elas estavam prontas, e ele começava a orar, a ministrar a cura nas pessoas, né? E assim também eu acho bem semelhante, como o Bosworth também agia, né? Ministrando cura às pessoas, né? O próprio livro dele também, que é muito esclarecedor, né? E depois nós vamos ver ao longo da história dele como essas convicções foram sendo fortalecidas, né? Primeiramente nele, e depois a ministração de cura, né, e tantos relatos, né, tantos testemunhos. E esse é um dos testemunhos que já integra, né, a introdução do livro. Logo depois ele já começa a falar um pouco sobre ele, né,
Deixa eu voltar aqui, eu estou no meu Kindle e eu estava pensando aqui, né? Estão representadas dois tipos de pessoas, né? Nessa mesa. As tradicionais E as tecnológicas. e as tecnológicas. Eu com Kindle e Vanessinha com livro, mas eu também sou dos que preferem os livros físicos, né? Então, nós temos o testemunho da Rafaela, né? Dessa criança. E aí, posteriormente, nós temos um tópico, né, que começa a falar, e foi o meu tópico preferido, esse agora, porque ele começa a falar sobre o caráter, né, desse evangelista, e ele fala que o seu ministério, né, esteve acontecendo simultaneamente a grandes homens de Deus, né, e ele também fez uma ponte entre os avivalistas da década de 40 e 50, se eu não estou enganada, 40 e 50, exatamente. Então, ele conviveu, né, com Jack Coy, com Oral Roberts, com John Alexander Down. Então, imagina, eu fico imaginando, né, esses grandes homens de Deus atuando conjuntamente assim, para que o reino de Deus avançasse, né, para que as verdades da palavra fossem conhecidas. E o autor, ele especifica, né, a integridade desse homem em um dos parágrafos, né? Eu achei ele bem interessante, eu quero ler rapidinho. F.F. Bosworth foi um homem de grande integridade e honra. Ele não era tomado por sentimentalismos no ministério de cura, mas olhava firmemente para Deus a fim de cumprir sua palavra. Por essa razão, ele nunca quis que as pessoas afirmassem terem sido curadas devido a reações emocionais. Bosworth registrou fielmente os nomes e endereços das pessoas curadas por meio de seu ministério. Para ele, elas eram as testemunhas, a prova viva de que o Espírito de Deus estava operando entre seu povo para curar. Bosworth também gostava de receber as confirmações dos médicos acerca das curas. Né? Outro relato também que o autor dá ao longo desse capítulo é que muitos médicos iam, né, aos locais de ministração, aos locais onde os cultos aconteciam, não somente para testificar a cura, mas também maravilhados para saber como aquele poder, né, como a unção de cura se movia para curar os enfermos. Exatamente. E a gente não falou ainda com o pessoal do chat, né? Eu já comecei, já estava com vontade de falar dos testemunhos e a gente esqueceu de falar com o pessoal. Juliette estava aqui desde o início, boa tarde. Renata, não fale mal do meu livro. Renata emprestou o livro aqui para a gente mostrar. Juliette, esse livro eu tenho. Então foi Juliette que comprou o livro. Quando eu fui procurar aqui no Webshop, não achei. Pronto, já lê para o próximo, Juliette. Lindenberg Mota, conectada e sendo identificada. Eita, Berg. Nádia Bezerra, I love you. Eita. Temos até uma espectadora Não bilíngue. Bilíngue, o negócio aqui é chique. Então, permanece conectado vocês que estão aqui. Eu estou sentindo falta de Fátima, não sei se Fátima está por aqui, mas se tiver, se pronuncia aí no chat. Adriana, Josenberg. Então, até ao final da live eu quero ver vocês aqui. Exato. Então, dando continuidade, né, Fred Francis Bosworth nasceu no dia 17 de janeiro de 1877. Eu vi em uma outra biografia que ele vem de uma família de metodistas, né, mas ele teve o seu novo nascimento, né, em Cristo depois. E é bem interessante que já no início, né, assim, da sua vida, aos 9 anos de idade, ele acompanha o seu pai a uma das reuniões da Guerra Civil e ele se depara com os musicistas, né, os instrumentistas, e ele fica encantado por aquilo e é o que vai marcar a vida dele, né, por um tempo. O livro conta também a forma como ele era um empreendedor, né, e esse primeiro contato com a música, o autor ele fala que ele tinha um amor pela música do fundo da alma dele, né, algo que capturou mesmo o amor dele, e ele conta que ele tinha um leitãozinho, né? Um leitão é o mesmo que porco? Eu não sei. É como se fosse um porco. Né? Um leitãozinho. E ele engordou esse leitão, depois vendeu o leitão, comprou uma vaca, né? Engordou também aquela vaca, depois vendeu a vaca e seu filhote, e então começou a custear, né? A pagar aulas de música, e foi crescendo nisso, né? Então aqui também eu já vejo alguém muito perseverante, né? Já tão pequenininho, tão novinho, determinado, né, e perseverante mesmo, né, assim, de ir buscar aquilo que ele estava desejando, e depois ele se torna, né, um grande músico, sendo até reconhecido em um raio maior, né, de influência
E é bem interessante essa parte. Próximo ponto. Aí já determinado, né, como ele era, e independente, né, porque você vê aí uma criança, engorda um porco, cria um porco, engorda um porco, aí depois vende o porco, aí compra uma vaca, aí engorda a vaca, compra agora a vaca e a cria. Então ele já era bem, como a gente diria aqui no Nordeste, bem desenrolado. E aí, aos 16 anos, né, ele desejava, não, agora eu quero me sustentar sozinho. Não basta comprar um trompete, aprender sozinho, apagar as aulas de música, não. Eu quero agora me sustentar sozinho. E aí, disse que ele tinha uma aptidão, né, natural, né, acredito que ele devia ser um bom comunicador. E ele recebeu o convite de ser um vendedor, né, e um vendedor no estilo desses que viajava. E foi numa dessas viagens, né, a trabalho, das vendas, né, dele, não diz o que era, mas diz que ele era um vendedor. Ele foi convidado a ir uma cruzada evangelística, né, uma cruzada de avivamento da primeira igreja metodista, por uma senhorita, Maud Green, uma coisa assim. E diz que ele fez, né, geralmente essas campanhas não era só um dia, eram vários dias, e que a terceira noite, né, aí profeticamente ao terceiro dia, ele teve o coração tocado pelo Espírito Santo, né? E essa moça o ajudou, né? O conduziu até, o motivou a conduzir-se, né? Até o púlpito, e disse que ele ali se rendeu no púlpito, né? E que começou a rir, né? Uma alegria santa tomou conta dele, né? Diz que ele riu quase ao ponto de sentir-se envergonhado, né? Por estar ali tomado de uma alegria, que é uma coisa que depois a gente vai ver, né? Eu acredito que era ali o selo do ministério dele, a gente vê mais na frente. O biógrafo, né, o autor do livro, falando sobre essa manifestação da alegria que era percebido enquanto ele estava ministrando, né, e isso era passado para as pessoas, e a partir daí, né, a gente vê que ele teve uma conversão genuína, a ponto dele ter que desistir do trabalho dele, né? Porque o texto aqui traz que ele usava de métodos desonestos para fazer essas vendas, né? Ninguém sabe o que é, mas sabe-se que não era tão honesto. Então, ali experimentando, né, o novo nascimento e ali o constrangimento do Espírito, né? Ele teve que deixar esse trabalho. E nos 2 anos seguintes, né, diz que ele trabalhou em várias coisas, frentes, em açougue, foi pintor, trabalhou como balconista de supermercado, vários e vários tipos de trabalho, né? E, paralelamente a isso, ele estava desenvolvendo, né, o seu relacionamento com o Senhor. Eu achei bem interessante que o final dessa sessão, né, diz que uma das lutas dele era lutar, né, contra a alma ansiosa. Então, ele tinha, né, ali, acredito como alguém determinado, excelente, sempre tinha ali um pouquinho de ansiedade, que foi algo que ele precisou trabalhar nesse tempo, né? Essa questão da ansiedade, que a gente vai ver novamente essa ligeira ansiedade, né? Eu digo aqui ansiedade não como uma doença, né? Que hoje a gente tem o diagnóstico da doença de ansiedade, mas como que uma inclinação natural, né? E aí, nesse meio tempo também, né? Ele tem a primeira experiência de cura, né? Porque a experiência de novo nascimento dele foi bastante intensa, mas o livro conta que ele tinha um problema de saúde de criança, né? E aí esse problema foi se agravando ao ponto dele ser diagnosticado com tuberculose. Que no tempo, tuberculose era assim, quase como um câncer, né? Era algo que não tinha cura. Um diagnóstico mesmo já de morte, né? Tanto que diz que quando ele decide ir ver os pais, né? Porque ele não estava vendo muitas expectativas de vida. E aí ele não tinha nem certeza se conseguiria chegar até a casa dos pais. E aí diz que ele chega, né, até a casa dos pais, a mãe dele cuida, né, aí o cuidado de mãe, regenerador, a mãe dele cuida dele por algumas semanas, a ponto dele já consegue se restabelecer e fazer algumas poucas saídas, né. E numa dessas saídas, se eu não me engano, a primeira, ele vai até uma reunião aí evangelística, né, que era até uma mulher, deixa eu ver se eu acho o nome dela aqui, a senhoria, é porque eu sou ruim com esse nome. Matt Perry. Uma evangelista de cura. E na ocasião dessa reunião, né, ele vai para receber oração, né, porque diz que aqui a evangelista estava ministrando sobre uma caminhada com Deus. Então ele foi para receber ali mais de Deus, não foi nem com o intuito de receber oração por cura, mas diz que a mulher ficou prestando atenção, porque ele tossia muito, né? Ele é tuberculoso, né? Então ele tossia muito e quando ele chegou para receber essa oração por mais de Deus.
diz que ela ora por ele, né? E que a vida dele não vai terminar ali, né? Que Deus tem um plano na vida dele e põe as mãos sobre ele e ele fica curado. E aí é a primeira experiência de cura dele, né? Ele recebendo a sua própria cura. Exatamente. E aí, dando continuidade, né, no próximo tópico, ele vai falar que aos 23 anos, Fred conheceu a sua esposa, né, Estela. E o livro também conta como ela foi uma grande parceira, né, no ministério dela, no ministério dele, na vida dele. Depois a gente vai ver, né, daqui a pouco, que ela faleceu, né, prematuramente, e depois ele conheceu uma outra jovem, né, com quem se casou muitos anos depois, né, mas ela foi uma grande companheira e uma auxiliadora idônea mesmo, né. E retomando um pouco sobre a música, né, eu estava achando aqui procurando um parágrafo que fala, né, de um relato de um dos biógrafos dele também, né, em que eu não sei se vocês lembram, né, vocês que já estão nos acompanhando há algum tempo, mas a gente falou na história de John Alexander Dowie sobre a cidade Sião, né, e houve um momento de entrelace, né, nessas histórias, e juntamente com outros músicos, né, houve uma proposta para que eles se apresentassem no Madison Square Garden, em Nova York, né? Então o livro deixa bem claro que era algo muito grande, né, para músicos relativamente iniciantes ali, né? E aí aos 26 anos, se eu não estou enganada, deixa eu me achar aqui. Aos 26 anos ele teve essa vitória musical, né? Então, ele dirigiu 20 concertos consecutivos, 2 por dia, durante 10 dias em Nova York, né? Então, se consagrando mesmo como um nome, né, importante na música. É bem interessante, né, que eu falei dessa questão da ansiedade, né, que às vezes é uma ansiedade que é dentro desse tópico da música, né, que às vezes tem no nosso coração, né, que é de descobrir o que fazer, né, quando ele, na ocasião que ele casou, Florence, eu confundo, é Estela, Florence é a outra. Estela também, né, ficou ali querendo saber em que servir, né, aquele negócio, não está escrito aqui, mas atualmente seria qual é o meu chamado, né, qual é o meu chamado. Ela disse que de alguma forma chegou, né, uma das publicações de Alexander Dowie sobre cura, e aí eles ficaram tão curiosos e decidiram se mudar para essa cidade. E é tão interessante que ele, né, já é uma questão do caráter dele, né, de excelência, que o próprio Alexander Dowie, né, observou ali a qualidade musical dele, e ele convidou, o próprio Dowie convidou o Bosworth para compor essa banda, né? E o autor disse que essa banda era, assim, eu não me lembro qual é o termo aqui, que eu não... Ele botou que não era muito talentosa. Amadora. Era. E com a integração aí de Bosworth, né, ganhou um outro status, né, de técnica, né, e de ser uma banda notável. Então ele chegou ali, eu fico pensando, né, ele chegou através da música, né? Então acredito que ele se imaginava ali, pronto, agora meu chamado, o restante da vida é na música, né? Que foi um ponto bem alto da história dele, né? Imagina ser convidado pelo próprio Alexander Dowie para ser o dirigente da banda, né? E aí esse anseio do coração dele e da esposa foi meio que resolvido, né? Isso. Não sei se vocês realmente lembram dessa história, né? Mas um dos pontos baixos, né, e um dos últimos pontos, na verdade, da vida de John Alexander Dowie foi essa construção dessa cidade que ele cria, né, que era uma direção de Deus, construir uma cidade, e no final nós vamos... no outro livro, né, isso fica bem documentado, que ele chegou a afirmar que ele era o próprio Elias, né, o que causou, né, foi um grande deslize, né, ministerial. Mas, assim, nós sabemos do grande homem de Deus que ele foi, né, de todos os testemunhos e relatos. Infelizmente, ao fim da sua vida, houve esse ponto, né, mas o livro também coloca, né, que nessa interação entre eles, né, houve mesmo essa convivência, mas depois houve uma divergência entre eles e também sobre John D. Lake, acerca do batismo no Espírito Santo, né, tanto o John D. Lake como o Bosworth
começaram a buscar o batismo no Espírito Santo, visitando até mesmo a Rua Azusa, né? Tem até uma foto no livro, eles com William Seymour, né? Então, essa busca mesmo desvinculou eles um pouco da cidade de Sião, relacionada a John Alexander Dowie. É bem interessante que nessa passagem tem outro cruzamento das histórias, né? Eu acho bem interessante quando a gente pega esses pontos em comuns, né? Que Parham, né? A gente lembra que Parham era o pai do Pentecostes, né? Se eu não me engano. Parham, ele foi para Zion, né? A gente já falou, você pode voltar aí e procurar o episódio de Parham. Mas ele encontra, né, nessa queda de Alexander Dowie, uma oportunidade de ministrar para os desesperançados, né? Aqueles que tinham confiado, e houve ali uma queda no ministério de Dowie, né? Ali um ponto fraco. E quem recebe, né, nessa visita Parham é o próprio Bosworth, né? Tanto que na outra a gente falou, eu lembro que tem escrito, só que eu não tinha me atentado assim para essa conexão. Então é bem interessante porque eu fico pensando, né, conjecturando. Esses homens, eu acredito que eles não tinham a dimensão, né, da teia do avivamento que eles estavam ali entrelaçados, né? Alguns se vendo como inimigos, opositores, mas todos eles, de certa forma, conectaram no avivamento que Deus estava promovendo. Então, a gente vê hoje a história de longe, né, como que de cima, e vê todos eles entrelaçados, eles ligados, conectados. Mas acredito que talvez eles não tinham essa noção, né? Do que eles estavam conectados, do que eles estavam fazendo era algo bem maior do que seus próprios ministérios. Exatamente. Acredito que no primeiro episódio, né, no piloto desse programa, a gente conversou um pouco sobre como nós fomos direcionadas a esses livros, né, os Generais de Deus. Então, retomando um pouco, na época da pandemia, né, a nossa líder, a esposa do nosso pastor-presidente, Aurélia, ela trouxe essa série de livros para que a gente estudasse e para que a gente também se aprofundasse um pouco no que diz respeito ao nosso chamado, né, ao nosso propósito. E houveram muitas coisas engraçadas, interessantes, né, nesse processo que durou mais de um ano, né, e na verdade que vem durando até hoje, né, porque tem coisas que nós fazemos que se iniciaram nesse tempo, mas eu lembro de uma frase específica que ela falou, né, que me marcou muito, e eu sempre lembro disso, né, em momentos em que em que eu não tenho tanta clareza sobre alguns pontos. Ela diz: algumas coisas sobre o nosso propósito só farão sentido em uma possível biografia. Né? E eu achei isso tão interessante, porque hoje nós lemos a história desses homens e às vezes, né, na perspectiva de leitor, até os pontos baixos fazem sentido na história daquelas pessoas. A gente sabe que alguns poderiam ter sido evitadas, alguns a gente sabe, né, que as pessoas caíram mesmo em erros ou em pecado, ou desviaram-se, né, da vontade perfeita de Deus, mas que nessa concha de retalhos, né, nessa teia mesmo que vai sendo tecida ali, né? Muitas coisas fazem sentido na perspectiva de um leitor de fora, mas muitas vezes não faz sentido daquele que está vivendo, né? E fazendo uma aplicação pessoal, né, desse entendimento, muitas vezes a gente pode estar passando, né, mesmo buscando ao Senhor, mesmo em consagração, mesmo buscando mesmo a vontade de Deus, não está tão, o nosso propósito não está tão claro diante dos nossos próprios olhos, né? E aí é nisso que eu acho interessante essa frase, né? Se ocorrer de alguém escrever a sua biografia, pode ser que hoje aquilo que você acha que é confuso, que é uma peça que não está encaixando, talvez vai fazer sentido, né, futuramente. E uma dessas peças, né, na vida de Bosworth, foi a questão da provisão financeira, né, que eu li, eu também fiquei bem reflexiva. Quando houve esse desvincular, né, com a cidade de Sião, com Alexander Dowie, ele, a sua esposa e os seus filhos começaram precisaram começar a crer com mais intensidade na provisão de Deus, né? E o livro até relata algo triste, né? De que eles precisavam crer para cada refeição, para o suprimento chegar, né? Tem até um testemunho em que às vezes não tinha, né? Eles não tinham o que comer, ou então em outro momento que eles só tinham
trigo para comer, e eles faziam isso em cada refeição, né? Mas nesses momentos em que eles não tinham nada para comer, o autor conta, né, o testemunho de que ele ia na panela, abria a panela e dava fazia uma declaração, né? Glória, e então vinha a mãe, vinha sua esposa, sua filha, e faziam a mesma coisa, e de uma forma sobrenatural, né? Como a gente sabe que Deus trabalha, aquela provisão chegava de alguma forma, né? Nunca faltou. E aí, né, Amanda já começou a relatar dessa nova fase ministerial dele, né, que ele, enquanto em Sião, ele trabalhava, né, ele começou trabalhando como contador e depois trabalhava na própria banda, né, ele era o diretor da banda e era remunerado por isso. E aí, na decisão de seguir o ministério itinerante, né, estar no ministério integral, de tempo integral, teve essas dificuldades, né, porque não tinha nenhum apoio. Mas a gente vê que tempos depois, né, ele abre uma igreja, inicia uma igreja afiliada à Aliança Cristã e Missionária, né, aparentemente uma instituição maior, e a partir daí já não tem relatos, assim, a gente não vê o relato dessas faltas, né, então a gente entende que ele foi, né, crescendo e foi chegando provisão não só para eles, como para o próprio ministério, né, porque conta que ele ministrava aonde tinha uma oportunidade, fazer a ministração de tendas. Ele não, apesar de ter iniciado uma igreja, ele não negava nenhuma oportunidade de pregar. E nessa ocasião ele é chamado, né, para ministrar em uma outra cidade, acho que é no Texas, né? No Texas. Dallas. Isso, Texas, Dallas, né? Alguns quilômetros de Dallas. E ali, nesse local, existe ali uma tensão, né, racial. A gente já comentou sobre essa questão em outras lives, né, porque foi uma questão que marcou, né, a segregação. Então, o público, a igreja negra e a igreja branca, né, por um tempo, houve alguns conflitos, algumas dificuldades, né, de formar a igreja como um só por conta das leis locais, e ainda que as leis, né, elas deixaram de existir, existiam leis segregacionais, né, mas ainda que elas passaram, a cultura ainda ficou, né, a ponto que em uma dessas ocasiões que ele foi chamado para ministrar para os brancos, né, mas ali no contexto da igreja dos negros, né, porque os negros já estavam experimentando nesse local o mover do Espírito. Só que os brancos não tinham ainda, fala, né, que os brancos não queriam se submeter a um altar negro. Ou seja, ele foi chamado para ministrar aos brancos sobre o Espírito Santo, sobre o batismo no Espírito Santo, e também chegou a ministrar aos negros, né? Fato esse que causou-lhe uma perseguição da população branca dessa cidade, né, a ponto de que ele foi violentamente espancado, né, aí pelos cidadãos, né, não diria de cidadão, porque diz que por duas vezes, né, uma delas ele foi ameaçado, né, ameaçado de morte, só que aí ele foi falar que estava ministrando Jesus e tal, e aí o pessoal só escorraçou ele, né, resumindo, vai embora, vai para a linha de trem, vai pegar seu trem e vai-se embora. Chegando no trem, vem outra multidão de homens bêbados, e, né, dão-lhe uma verdadeira sua, né? O texto fala que com bastões, de remos de barcos, a ponto que as costas dele abriram, né? Ele ficou bastante ferido e quebrou o pulso dele. Então, e diz que nisso tudo ele não ofereceu nenhuma resistência, né? Tentou explicar que estava ministrando a palavra, mas esses homens, né, ali meio que enfurecidos por ele ter vindo ministrar a palavra em um lugar de negros, surraram, né? A ponto de que ele precisou sair, não pôde nem esperar o trem, né? Aqui fala que ele andou algumas horas, uma parte da viagem a pé, até carregando a mala. Pegar um outro trem, né? E chegou em casa e desmaiou, ou seja, ele sofreu um verdadeiro espancamento, né? Não foi uma coisa simples. E tem um relato, né, até bem interessante, depois você pode ler. Ele escreveu aos familiares dele, né, sobre essa ocasião em que ele foi espancado. E é muito interessante que ele fala, né, que participou um pouco do sofrimento de Cristo, né? Em nenhum momento você observa nas falas dele uma postura amargurada, né? Porque muitas vezes, não sei você, mas às vezes algumas coisas que eu sei que eu sofro, alguma perseguição, alguma coisa, por causa do nome de Cristo, às vezes a gente tem a tendência,
né, de ficar um pouco chateado. Mas a gente vê a graça sobre a vida dele, né? Ele diz que parte do trajeto que ele estava andando a pé, ele foi tomado de uma intercessão por esses homens que haviam espancado. E que ele se sentia muito feliz, né, por participar um pouco do sofrimento de Cristo, né, daquilo que Jesus tinha feito, por amor, né, aos homens. Então é bem interessante, a carta é bem grande, mas eu fiquei, assim, bastante chocada, né? Não por isso ser algo que a gente não se espera do homem de Deus, né? Mas assim, pela própria carta, você consegue perceber a doçura, aquilo que foi genuíno, né? Porque às vezes a gente fica, tem que aguentar em amor, né? É aquele amor que a gente tem que segurar a carne. Mas não, ele fez tudo de uma forma muito graciosa, né? E meio que se sentiu privilegiado por ter sido perseguido pelo nome, em amor a Cristo, né? Fazendo a vontade de Cristo. É uma carta bem descritiva, né? Ele coloca mesmo todos os detalhes, né? Do espancamento, dessa perseguição, mas a carta tem um tom mesmo de, como você disse, de doçura, né? E então, em 1910, ele estabelece a primeira igreja, a Assembleia de Deus em Dallas, e o autor ele começa a falar que as pessoas elas percorriam muitos quilômetros, né, para ir a essa igreja, para ouvir ele falar, né? E aqui há um relato, né, de grande grande número mesmo de salvação, de batismo no Espírito Santo, e o autor até coloca ele mesmo como um evangelista e como um mestre, né? Como diz lá em Efésios, no capítulo 4, no versículos 11 ao 13, né, para a edificação do corpo de Cristo, para ministrar o corpo de Cristo. E voltando, né, lá na sua infância, no que diz respeito à música, né, eu imagino que ele deva ter se dedicado, né, ao ministério com aquele mesmo coração, né, de criança mesmo, de servir. E o livro conta que ele não era um homem que havia sido doutrinado, né, que havia estudado, né, em uma academia, por exemplo, né, em uma universidade, mas era um homem que conseguia se comunicar muito bem, né, e transferir, compartilhar aquilo que ele tinha, aquilo que ele recebia da parte de Deus, né. É tanto que em muitos testemunhos, né, testemunhos de cura, as pessoas ressaltam esse tom de ensino que ele tinha e que nós já falamos aqui anteriormente. E aqui, 2 anos depois, nós temos um outro entrelaçamento, né, nessa teia com a vovó Éter, né, a mãe do Pentecoste, né, como nós... Foi na semana passada? Não, a última foi Macpherson. Ah, foi. Mas foi antes de Kathryn Kuhlman. Exatamente. Então, uma grande mulher, né, de Deus, que se movia mesmo nos dons e no fluir das próprias manifestações do Espírito, né, outras além dos dons. E ela ficou, né, permaneceu na igreja dele ministrando durante alguns meses, e então por muitos anos eles experimentaram, né, depois daquele tempo, um avivamento, né, que perdurou, que permaneceu naquela igreja durante muitos anos. E nesse mesmo, mais ou menos nesse tempo, né, por conta desse viés, né, doutrinário, né, essa aplicação, né, do dom de mestre mesmo, Boshoff ele é convidado a integrar, né, aí o presbitério agora da igreja, iniciando aí a Assembleia de Deus, e esse presbitério ele seria responsável por estabelecer, né, as bases doutrinárias, né, os dogmas dessa nova igreja, né? Então você vê que ele participou de algo, né, grandioso para alguém que não era teólogo, não estudou em nenhuma universidade, nenhum curso teológico. Então ele fez aí, acho que eram 12 ou era 16 membros, né, de homens, de presbíteros, que iriam ali determinar qual a doutrina de uma igreja. E a gente sabe que a doutrina da igreja é o que norteia, né, a visão, tudo da igreja, né, ou pelo menos deveria ser, né, norteador. E ele compôs esse grupo aí de presbíteros nesse tempo, né, que durou esse avivamento aí na igreja dele. Isso. E aí tem o ponto, né, que nós citamos por cima, mas é o falecimento da sua esposa, né, e o livro conta que isso se deu
uma saúde que se deteriorava mesmo, e isso associado ao fato de ignorar o descanso, né? E o repouso também. E se você vem acompanhando, né, toda essa série de relatos, das histórias que nós temos contado sobre os avivalistas, você já deve ter percebido que isso é algo que se repete, né? Parece algo simples, né? Descansar, repousar, mas muitos homens de Deus, mulheres de Deus, esposa, né? Pessoas que estavam associadas a esses homens, mulheres, né? Pessoas que tiveram uma relevância, padeceram por não saber, né? Delimitar esses momentos de descanso e de repouso, né? E aí, mesmo operando, né, em um ministério de cura, o livro conta que Fred orou por ela muitas vezes, né? Perseveraram mesmo na oração, mas em 1919 ela partiu para estar com o Senhor, deixando 2 filhas, né? E o seu marido, então, viúvo. E que tinham perdido também uma criança pouco, acho que menos de 1 ano antes, né? E é isso, né? Ele continuou mesmo sendo fiel ao Senhor. O livro conta que ele passou muitos anos, né? Até conhecer a sua outra esposa, né? Mas que ele continuou pregando a palavra com poder e acompanhado de sinais e de maravilhas, né? Mas um outro adendo que eu queria fazer, né? Que eu fiquei com esse asterisco no meu bloco de notas mental, foi sobre os relacionamentos, né? Nessa teia. Uma das histórias que mais me marcou até agora, né, foi a do Ivan Roberts. Acho que, se eu não estou enganada, foi um dos primeiros. Não, o primeiro foi Smith, né? Mas foi um dos que nós trouxemos aqui nos primeiros episódios. E a história dele me marcou muito, justamente pelo exemplo contrário e negativo, né? Porque ele não tinha relacionamento com pessoas. O autor até coloca isso, né? De que ele só buscava a opinião de pessoas para assuntos superficiais, não tinha relacionamento, e por isso nós não vemos muito entrelaçamento da história dele com outras pessoas. Na verdade, nós temos um relato negativo, né, dele com uma outra avivalista, com uma avivalista. E aqui, né, na história dele, o livro ele não coloca isso, o autor não coloca isso, é uma interpretação pessoal, mas me parece, né, a integridade desse homem e a forma, né, o caráter, né, a fortaleza de caráter dele mesmo, possibilitando, né, esses relacionamentos, essa amizade, esse companheirismo ministerial. E eu fico sempre reforçando isso, né, quando eu leio essa história, né, tanto a importância de atentar para o repouso e para o descanso, como também de construir, né, relacionamentos e amizades mesmo, que podem fortalecer, né, que podem dizer para a gente: ei, meu filho, descanse, vá para casa dormir um sono, você está cansado. Ter pessoas para dizer aquilo que muitas vezes a gente não quer ouvir, né? Exatamente. Isso é importante, tem essas pessoas. Próximo ponto, deixe-me situar. Ele fala da campanha, né, em Lima, onde traz um testemunho bastante forte de Alice, não sei se é Alice ou Alice, enfim, vou ler Alice. Alice Baker, né, diz que ela tinha um câncer de face, né, desses tipos de câncer que corrói a carne, né, a pele, e que ela já não tinha lábios, né? Os dentes dela já estavam à mostra, porque o câncer já havia corroído, né, os lábios dela. E ela já era uma paciente terminal também. Apenas tomava alguma medicação por conta das dores, né? E ouviu falar das reuniões de Bosworth, né? E foi, às vezes, eu acredito que algumas dessas pessoas, elas vão, né? E pelo próprio contexto que eles contam, né? Elas vão como que não tem mais nenhuma alternativa, né? E vão para tentar como que uma última alternativa. E esse foi o caso de Alice, né? Ou Alice, não sei como, vou chamar Alice. E quando ela primeiramente recebeu salvação, né? Era uma das características da ministração de Bosworth, né? Ele sempre ministrava sobre salvação. A gente vê nos relatos das pessoas recebendo a cura,
mas também recebendo a salvação de uma maneira muito genuína, né? Com muita consciência do que Cristo fez, né? Que era uma coisa marcante do ministério dele, né? Que é a obra expiatória de Cristo. Então ela ficou, né, bastante feliz quando recebeu o Senhor e foi receber a oração para a cura. E conta que ela recebeu um milagre, né? E o lábio dela foi regenerado. Ela não só ficou curada, porque poderia ter parado ali, né? Mas a face dela foi regenerada. E isso foi, né, um grande testemunho. Várias pessoas vinham até ela para procurá-la, né? Porque era aparentemente uma pessoa conhecida, né? Uma situação que causa um certo choque, né? Eu já vi algumas pessoas, não muitas. Quando você vê uma pessoa com uma deformidade na face, é uma coisa que causa um pouco de choque e marca, né? Então era uma pessoa que era conhecida e as pessoas ficaram maravilhadas, né? Quando viram a manifestação da cura e do milagre, né? Porque ela foi curada e teve a face dela regenerada. Então foi um grande testemunho nessa época aqui, nesse contexto dessa nova fase aqui em Lima, né? Lima, acho que é Ohio, se não me engano, é Ohio. Depois eles se mudam, né, para Pittsburgh, e o autor coloca que os milagres ocorridos nessa cidade foram maiores do que os de Lima, né? E ele conta também um outro testemunho de um jovem chamado John Sproul, né? Ele tinha lutado na Primeira Guerra Mundial, e no decorrer, né, dessa guerra ele sofreu alguns danos no seu corpo. E o livro conta que ele passou por 6 cirurgias. Ele havia passado, né, por algumas cirurgias na garganta, 6 na garganta e 8 no pulmão. E após essa série de cirurgias, né, ele perdeu a capacidade de falar. E também o livro conta que essas cirurgias, né, deteriorizaram alguns dos seus músculos e ele não tinha mais a capacidade, né, muitas vezes, de se manter, de manter a sua cabeça erguida, né? Então, era uma série de problemas, né, que aquele jovem padecia. E ele já havia sido, né, assistenciado, né, por órgãos governamentais e já tinha até recebido, né, uma pensão, né, para que ele se mantivesse de alguma forma, né, uma vez que ele havia sido soldado e lutado. E aí o livro conta que ele teve um encontro com Bosworth, né, e recebeu uma ministração. Eu queria só achar exatamente o momento em que fala que sobre isso. É porque é diferente, mas aqui na página 39. Isso, aqui também, 39. Show? Lê aí. Achei interessante também esse relato. Novamente, né, assim como o Alice, ele se dirige à reunião e com esse mesmo sentimento de que eu não tenho nada mais o que perder, né? Já fui em tantos médicos, já procurei tantas pessoas e não tive êxito, né? Então ele encontra e ele fala que ao ouvir, né, a ministração do evangelho, e é algo que também me chama a atenção, porque nós vemos todos esses relatos e testemunhos de cura no ministério de Bosworth, mas embora cura fosse a fachada do ministério dele, né, ele conta que aquilo que ardia mesmo no coração dele era a salvação das pessoas. E nós sabemos, né, que a operação de milagres, de cura, faz muito parte desse ministério do evangelista, né, os sinais acompanhando a mensagem, né, testificando a pregação. E aqui ele está contando como ele começou a ouvir o evangelho e a forma como Bosworth falava que cura, né, fazia parte daquilo que Cristo faz parte, né, daquilo que Cristo alcançou para todos nós, faz parte do evangelho, né? Enquanto ele expunha, né, as escrituras, a palavra, e até uma das frases bem conhecidas, né, de Bosworth é que você só consegue crer em Deus a partir daquilo que você conhece, né? Parafraseando. E aí ele começa a ouvir aquela pregação e ele conta, né? O livro tem aqui, eu vou ler para vocês. Ele exclamou: "Oh, que alegria encheu minha alma quando percebi que o Senhor estava pronto para me salvar. Bem naquele momento eu disse sim para Deus. Como eu queria ser capaz de falar, de dizer às pessoas que eu sabia estar salvo." E então ele ouve um dos irmãos falando, né, na congregação: "Louve ao Senhor." Só que ele não podia falar. Só que ele não conseguia falar, ele tinha perdido essa capacidade, né, essa habilidade. E então, naquele momento, ele começa a se questionar: como eu vou louvar ao Senhor se eu não posso, né? Mas aí veio um ímpeto, né, dentro dele,
foi nesse testemunho que ele Foi. ouve e que ele sente uma dor, né? Ele começa a sentir uma dor, né, do seu estômago passando pelo esôfago, né, indo até a sua cabeça. Ele diz que por um instante parecia ser insuportável, mas de repente toda a dor que ele sentia, todo o desconforto, né, causado nos seus músculos, na sua fala, tudo aquilo desapareceu. E ele foi sobrenaturalmente curado. Né? E ele começa a louvar o Senhor, dizendo: louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Né? E até algumas pessoas, né, falam que quando ele encontrou a família dele, não fala muito, não fica, né, exigindo muito da sua voz, né? E ele fala: eu estava gritando louvores a Deus e sabia que enquanto louvasse a ele, nada iria acontecer à minha voz. E depois ele se apresenta, né, até no gabinete do prefeito, porque aquela pessoa havia ficado conhecida, né, por aquilo que tinha trazido dano ao corpo dele, né? E depois ele vai no gabinete do prefeito com a cabeça erguida, sorrindo, falando normalmente. E isso chegou a ser manchete, né, do jornal no dia seguinte. E o nome da manchete era John Sproul está falando. E a gente, assim, eu fui até pesquisar, que eu fiquei um pouco curiosa. Essa lesão aconteceu por conta da inalação de um gás, né? Que o nome do gás é mostarda. Eu fui dar uma olhada, foi uma das primeiras armas químicas, né, utilizada em guerras. E esse gás, ele era tão nocivo que, ao inalar, ele causava queimaduras internas. Então, para o contexto da época, ele era um veterano de guerra. Então, isso, além de ser uma coisa muito grave, né? Imagina você todo queimado por dentro. Também o contexto histórico da época foi algo grandioso, né? E você vê a operação do que Deus estava fazendo. E como uma cura, um milagre, ele traz esperanças, né? E traz glória para o nome de Deus. Então, quando a gente muitas vezes fala, vamos impor as mãos sobre os enfermos, passe esse link para outras pessoas, não é para trazer aqui uma audiência para o programa, não é para trazer uma audiência para a igreja, não é para trazer uma audiência para nós, mas você vê nos contextos em que essas curas, esses milagres são propagados, como o nome de Deus é exaltado, porque é Deus, porque nada, imagina uma arma química, numa guerra, nada poderia restaurar a vida desse homem, só o poder de Deus. Então foi algo grandioso na época, tanto que saiu até no jornal, né? A importância também de testemunhar. Né? Para edificar mesmo a fé de outras pessoas. Nós promovemos tantas coisas, né, ao longo do dia, falamos tantas coisas, e às vezes a gente negligencia esse testemunhar, né, e a palavra fala que nós somos testemunhas, né, de Jesus. Então nós estamos aptos para testemunhar quando Deus faz algo na nossa vida, e a gente pode falar, né, sobre a realidade. Eu vi, o que é que uma testemunha faz, né? Ela viu algo, ela experimentou algo que comprova, né, que ela realmente esteve envolvida em algo. E eu acho esses dois testemunhos, assim, fantásticos, né? E deve ter sido muito fantástico também ver esses milagres acontecendo, né? Essa restauração. Muitas vezes a gente não sabe como os milagres acontecem, né? Porque eu não sabia, né, desse ponto aí. Como esses órgãos, esse sistema, né, foi restaurado, você vê o milagre. Você vê a intervenção divina, mas você não vê, né, como detalhadamente aquilo aconteceu, né? E então, em um outro tópico do livro, né, o tópico seguinte, ele se detém um pouco a falar sobre o livro, né? O livro que nós já falamos sobre ele, Cristo, aquele que cura. Eu já quero fazer uma ressalva, né, acerca do Verbo Shop, que é a livraria da Igreja Verbo da Vida, e que é uma parceira, né, do Verbo Literário. Já muitas vezes nos emprestou alguns dos livros, né, que nós trouxemos aqui, e nós já deixamos a deixa também, né? Se você quiser conhecer o acervo que nós temos disponível no Verbo Shop, é só entrar em contato. E também existe o perfil no Instagram, né, Verbo Shop Mossoró. E eu quero rapidamente, mano, só falar um testemunho sobre esse livro, porque às vezes a gente às vezes você pode não ter ousadia, né, de ministrar ou algo do tipo, mas eu creio que vai ser para algumas pessoas. Eu tenho um testemunho particular com esse livro, né? Assim, desde criança eu nunca... Todo mundo tem enfermidades, né? Mas eu nunca tive nenhum tipo de enfermidade que precisei de uma intervenção cirúrgica, de ponto, nunca quebrei braço, nada disso, né? Nada de mais grave, assim. E eu tive uma época, um problema
nos meus olhos, né? Começou a nascer alguns caroços nos meus olhos. Aí eu fui pro oftalmologista e tal, fiz o tratamento, só que nada resolvia. E a sentença, eu digo a sentença, né? A sentença era, você vai ter que fazer cirurgia. Aí eu me desesperei, não, eu nunca fiz cirurgia de nada, eu nunca tomei um soro por nada, eu não vou fazer cirurgia, não. Aí a gente estava mais ou menos no tempo que a Aurélia estava falando sobre esse livro, né? E aí eu comecei a ler esse livro. E antes de terminá-lo, esses caroços, eles desapareceram. E eu não precisei fazer, né, nenhuma cirurgia. E nunca mais eles voltaram, né? Uma das condições de que eles nascem é uma condição de estresse, tem várias questões genéticas. Mas, enfim, as condições estão aqui. Mas esses caroços nunca mais voltaram. Então, se você... uma das formas, né? Você mandar ministrações, mandar uma dessas, lives como essa. Mas se você tem alguém, né, que às vezes não vem para a igreja, não vai escutar, mas de repente tem um interesse por livro, compartilhe esse livro. Existe, não é só a letra, mas existe uma unção sobre esse livro. Se é você mesmo, às vezes você já crê em cura, você já ouviu falar, você até ministrou, mas você percebe uma resistência da cura se manifestar no seu corpo, pegue esse livro, leia esse livro, né? Seja perseverante, coma mesmo esse livro, porque eu creio, se você se dedicar a estudar, a receber desse livro, você vai receber cura. É interessante, né? Como alguns livros, eles começam a mudar algumas engrenagens no nosso intelecto, né? Algumas expandem a nossa compreensão sobre coisas, mas alguns vão mesmo para o nosso espírito, né? Isso. E esse livro, eu sinto muito isso. Esse livro, ele se comunica diretamente com o meu espírito. Então, você vai lendo ele e você vai entender. Ele está falando comigo. Né? E nesse livro ele é um livro também um pouco argumentativo, né? Ele vai explicar um pouco que cura é para todos, acerca da compaixão do Senhor, sobre como obter a sua cura. E um dos pontos assim que mais me marcou na leitura desse livro, que tem a ver com o testemunho que nós falamos anteriormente, é sobre a vontade de Deus de curar. Né? Parece algo muito simples, porque nós fazemos parte de um país majoritariamente cristão, né? E faz parte do linguajar das pessoas dizer que Deus é bom, né? Que confia em Deus, Deus vai curar, Deus vai abençoar, mas muitas vezes na prática, né, nós ouvimos também as pessoas rebaterem algumas declarações com, eu não sei se é da vontade de Deus curar. Se Deus quiser. Se Deus quiser, ou então, não, eu mereço estar passando por isso, Deus quer me ensinar alguma coisa, né, mas a partir desse livro, né, o autor ele vai recapitular, né, essa natureza de Deus. E é interessante quando ele cita, né, um episódio em Êxodo, que o Senhor se apresenta, né, como Deus que te sara. Né, em algumas outras versões, né, também se apresentando como o Senhor, como essa característica de um médico mesmo. Né, e nós sabemos também por outras porções da palavra que a palavra é remédio para os nossos ossos. Né? Então, muitas vezes, né, só de ouvir isso, e talvez você não esteja precisando de cura agora. Talvez você não esteja sentindo dor ou algum desconforto no seu corpo. E esse é o melhor momento para você estudar sobre cura. Quando você não está precisando de cura. Né? Porque, às vezes, quando a gente está em algum quadro de enfermidade ou pode estar passando por alguma coisa, as nossas emoções, elas começam a falar muito alto. Isso. Né? E aí, às vezes, elas começam a competir com a nossa crença, com as nossas convicções. Né? Então, é importante você, se você for um crente no Senhor, ou se você está desenvolvendo mesmo, né, algumas questões doutrinárias, você estabelecer bem, fincar bem que é vontade do Senhor curar, que há poder para isso, que o Senhor continua curando até hoje, né, para que quando você precisar manifestar a unção de cura, ou quando você precisar andar, né, nessa convicção, elas realmente estejam fincadas, fortalecidas. Não é isso? E também a gente vê em Marcos, né, falando sobre impor as mãos sobre os enfermos. E às vezes é uma coisa que pode ser que a gente fique receoso. Mas que é um relato que a gente passou. Sim, muito bom. Que ele, quando o Senhor, né, depois que ele foi batizado no Espírito Santo, o Bosworth, né? Ele mudou, né, a perspectiva, ele disse que tinha medo de pregar. Agora ele tinha medo de não pregar. E quando ele foi começar o ministério, né, assim, de ministração dele, ele se perguntou ao Senhor,
Senhor, se eu impor as mãos e a pessoa não for, parafraseando, né? Não for curada. Aí diz que Deus respondeu. Quando você ministra salvação e algumas pessoas não nascem de novo, você continua ministrando? Eles, ok, entendi. Então, às vezes, a gente entende pelas escrituras que a gente pode impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Mas a nossa base de fé não está tão fortalecida e por isso que às vezes a gente fica um pouco receoso. Então, a gente vai fazer o quê? Vai ficar fugindo? Não. Fortaleça as suas bases de fé, né? E esteja apto, seja um que crê que vai impor as mãos sobre os enfermos e vai ser curado. Não, a gente não precisa, você não precisa ser um evangelista, né? Até fala também que algumas pessoas acompanhavam, alguns que foram curados acompanhavam Bosworth. E ele nunca fez questão de dizer que a cura se manifestava só através dele. Então a gente sabe, né, pelas escrituras, que nós podemos impor as mãos sobre os enfermos e eles vão ser curados. Então você pode ser uma ferramenta de mandar um link, de dar um livro, mas você também, né, você que tem escutado e tem sido inspirado, você não precisa ser um evangelista como Bosworth. Basta você crer na palavra. A condição é crer na palavra. Mas a gente não está com a nossa fé tão estabelecida. Aí você faz o quê? Uma das dicas. Leia o livro. Fortaleça as suas bases de fé e tenha coragem e ousadia para impor as mãos sobre os enfermos. Isso. Aqui nós temos um outro testemunho de uma menina chamada Ruth Piper, né? Ela tinha 16 anos e ela acabou contraindo, né, difteria e escarlatina e ela perdeu a audição dos 2 ouvidos, né? E além disso, ela também usava um colete ortopédico. E em uma das reuniões, uma das ministrações, né, em que Bosworth estava sendo usado por Deus, o Senhor curou ela. E Bosworth faz uma declaração bem interessante, né? Na verdade, ela faz para o jornal, né? O que me curou foi apenas crer no que está lá, né? Está na palavra de Deus, né? E aí o autor ele fala que esse poder de Deus para curar se movia por intermédio do ministério de Bosworth até o final da década de 20. Tem muitas coisas, né? Assim, é muito bom ler esses testemunhos, assim, mas eu acredito que nós precisamos ganhar tempo. E até Juliette comentou aqui, né? Algo que chamou a atenção foi que ele chegou a se aposentar, que é um dos últimos, entre aspas, capítulos, né, da história dele. Mas após o início de um novo movimento, ele juntou-se a outro evangelista, deixando a aposentadoria. Também fez uma viagem à África e o filho dele relatou que foi algo que marcou muito a vida de Bosworth. Então, esse evangelista, né, a gente não falou dele, que é o William Branham, me ajuda, William Branham ou Branham, que é o roxinho ou azul, depende da cor que você vai ver, né? Que ele, depois de decidir se aposentar, né? Acho que, não sei se tem aqui a idade dele, é 71 anos. Olha aí, 71 anos, eu vou aposentar. Aí se muda para Miami e em Miami encontra mais um elo. Participa de uma reunião de avivamento de William Branham. E aí ele se oferece, né, para compor a comitiva de William Branham. E diz que ele ministrava de manhã com 71 anos, viu? Ministrava de manhã para dar descanso para William. Né? E fala também que ele, o próprio William, né, ali jovem, no início do seu ministério, viu uma oportunidade de ser mentoreado. Então, ele foi não só a pessoa que aproveitou dessas, assim, bem aproveitou das associações, né, com Éter, com Dowie, mas ele também se dispôs a mentorear, né? Ele foi como que um mentor ali para William Branham. No início do capítulo, que a Amanda até fala, né, que ele também foi espécie de um discipulador de T.L. Osborne e de Oral Roberts, embora a história não traga, assim, como aconteceu, traz só com William Branham. E nessa ocasião, né, diz que ele ficou de acompanhar por alguns anos a comitiva desse outro evangelista, ele ficou bastante impactado, porque até então ele só tinha ministrado nos Estados Unidos. E aí, quando ele vai para outros continentes, ele fala, deixa eu ver se eu acho aqui a quantidade, na África, acho que foi. Sim, na África do 75 Sul. anos. A polícia estimou 75 mil pessoas para escutar a ministração. Nessa ocasião, 10 mil pessoas ficaram de pé
ao escutar o convite do novo nascimento. Diz que foi tão chocante para eles, para esses evangelistas, né? Tinha um outro evangelista também, não sei o que, Baxter, sei lá, esqueci o nome dele aqui, mas você achar aí depois você diz, mano. Que o próprio evangelista que fez o convite, ele disse, eu acho que essas pessoas não entenderam, e falou novamente, e as 10.000 pessoas permaneceram de pé. Então, era, digamos assim, um alcance de larga escala, que eles não estavam acostumados, né, pessoalmente, obviamente pelo rádio, eles conseguiam isso, né, alcançar muitas pessoas, mas pessoalmente ele nunca tinha visto isso, né, que a gente vê um quebrantamento mesmo, né, de algumas nações. A gente vê na África as pessoas muito quebrantadas, né, milhares de pessoas se rendendo, e foi algo que marcou, né, aí a vida de o ministério de Bosworth depois dos 70 anos. Você imagina o quê? Né? Naturalmente, você imagina, 70 anos, pronto, agora é só dormir e deitar, mas não, ele ainda teve o seu ministério muito frutífero e ainda experimentou coisas grandiosas. Eu acredito que ele não tinha assim, mais essa expectativa de experimentar tantas outras coisas como essa, né? É, sim. E aí, aos 80, eu já virei a pessoa que fala da morte das pessoas, né? Toda vez aí você fala do nascimento e da morte. Eu já senti Toda vez isso. eu finalizo com a morte. Não, mas eu sou uma portadora de boas novas. Mas a morte foi boa. É verdade, uma promoção. A morte em si não é ruim, gente, quando a gente tá promovido pro céu. Mas foi muito boa as condições. Então, aos 81 anos de idade, né? Ele não estava doente, não estava enfermo. Mas ele começou a notificar as pessoas que estavam, né, perto dele, de que ele partiria para estar com o Senhor em breve. Né? E foi de fato o que aconteceu. Né? Eu quero ler um relato do seu filho Bob acerca desse momento. Cerca de 3 semanas depois de sua volta, estávamos ao redor da cama conversando, rindo e cantando. De repente, papai olhou para o céu, ele nunca mais nos viu novamente. Ele viu que era invisível para nós. Ele começou a cumprimentar e abraçar pessoas. Ele foi arrebatado. De vez em quando ele voltava e olhava ao seu redor dizendo, oh, é tão bonito, né? E o Bob continua dizendo que isso permaneceu, ele permaneceu nesse estado, né? Entre os dois mundos, como é escrito no livro, por algum tempo, algumas horas, na verdade, até que no dia 23 de janeiro de 1958, ele partiu para estar com o Senhor, deixando, né, um super legado mesmo de pessoas que ele alcançou, né? E particularmente eu acredito que essas pessoas que ele poderia estar cumprimentando já seriam, né, fruto do seu ministério, fruto do seu serviço ao Senhor. Tenho aqui, eu vou finalizar com isso, né? Poucos dias antes da sua morte, diz que Bosworth fez a seguinte afirmação: tudo pelo que vivi durante os últimos 60 anos foi o Senhor Jesus, e a qualquer minuto estou esperando que ele entre pela porta e eu vá com ele para a eternidade. Tremendo. É forte. É forte. E nos deixa também uma lição, né, que a gente vê outros homens de Deus sobre esse fim da vida, né? Porque às vezes a gente, quando é mais jovem, nós somos jovens, a gente tem a expectativa tem gente que é jovem há mais tempo, há mais né? tempo, é. Você é mais jovem há mais tempo do que eu. Você tem a expectativa de ter ali uma vida útil por alguns anos e depois, né, vai só sobrevivendo, né? Mas você vê aqui na vida de Bosworth, tanto ele foi frutífero, né, nos últimos anos da sua vida para o Senhor, como ele confessava, né? Ele falava a respeito de uma morte tranquila, né? Que é uma coisa que a gente não precisa experimentar. Não estou dizendo que se alguém, né, faleceu de uma forma trágica, de uma enfermidade e tal, que está fora da vontade de Deus. Mas é uma coisa que a gente pode cultivar. Se todo mundo que está escutando aqui é jovem, alguns há mais tempo, outros há menos. Nós não precisamos ter a expectativa de morrer de uma forma, né? Se o Senhor não voltar, eu estou com a expectativa de Deus voltar. Se o Senhor Jesus voltar. Mas a gente não precisa de morrer de uma forma trágica, né? A gente vê outros homens de Deus falando sobre isso que eles cultivaram, né? De adormecer, de entregar-se, né? Entregar-se ao Senhor. E não fazendo isso de uma forma pesarosa, pesada, né? Mas ali, um momento em que ele sabe quando vai ser, né? Informa aos que estão e tudo é feito, você vê. Pelo relato, eu consegui imaginar ali um leito
não consigo imaginar tristeza. Obviamente que tem uma tristeza, porque uma pessoa vai partir. Mas não é aquele pesar. Né? Eu vejo novamente a graça de Deus, assim, eu consigo imaginar, né, ali, iluminando aquele lugar, né, iluminando, trazendo uma boa expectativa para aqueles que ficam, né? Então, desde já, a gente pode ter a expectativa de longos anos de vida frutífero, e se o Senhor não voltar antes, né, uma partida para o Senhor de uma forma leve, de uma forma tranquila, né? Sim, exatamente. Então, nós finalizamos o programa de hoje, né? E se você tiver mais alguma consideração para colocar aqui, mas como sempre fazemos, né? De costume, é algo que me marca na história dele, muitas coisas me marcam, né? Mas essa coragem mesmo de ministrar a cura, né, às pessoas, de deixar também por escrito, né, de forma intencional, me marcaram muito, assim. E eu percebo que ele me parece ser um homem íntegro, né, e doce, mesmo passando por coisas difíceis, né. Quando eu li sobre o espancamento, eu fiquei bem chocada, né. Mas, porque é algo tão distante da nossa realidade, né? Nós não imaginamos uma igreja em que alguém fala tão abertamente assim, né? Que não vai receber de alguém por causa da cor da pele, né? Mas é isso, assim, me marcou a força do caráter dele e de perseverar mesmo, assim, né? Em Deus. É uma das coisas que a gente vê dessas pessoas, né? Que já se partiram. Que muitas vezes ajudam a garantir, né, uma vida moderada, um ministério frutífero e longo, é bastante o caráter. Lógico que a gente sabe que sempre depende do Senhor, mas é uma coisa importante a gente estar sempre buscando, né, fortalecer o nosso caráter, né, ser íntegro, além de ser ungido, ser íntegro, porque a gente vê a maioria desses homens e mulheres, né, que tiveram longevidade no ministério, na sua própria vida e nas suas relações, eles tinham esse viés, né, de integridade, de caráter, né. Muitas vezes os outros ministros não concordavam com a doutrina, mas respeitavam porque eram pessoas íntegras, pessoas honestas. Então isso é bastante importante, não só no ministério, em todas as áreas da nossa vida, né. Exatamente. Então, nós estamos encerrando o programa de hoje. Nós agradecemos, né, a audiência de todos vocês que estiveram acompanhando a gente. E nós nos encontramos na próxima sexta-feira, às 15 horas. Nós já temos o próximo general? Roberts. Oral Roberts. Ah, nossa! Então, as expectativas foram elevadas no nível hard. Muito bom. Então, na próxima sexta-feira, às 15 horas, nós estaremos falando, né, sobre esse evangelista de cura, visionário, construiu uma universidade, um homem de Deus poderoso, Oral Roberts, né? Então, não perde, na próxima sexta, às 15 horas, nós estaremos aqui. Então, fica na paz. Até a próxima sexta. Tchau, tchau.